Olha só, eu já vou fazer um vídeo rápido aqui para te dar uma dica se o seu computador tiver com aquele problema que ele não entra na BIOS e também não inicia o Windows. Meu computador ele deu esse problema e eu acabei gastando muito dinheiro comprando uma placa-mãe nova, porque eu achei que o problema era na placa-mãe, quando na verdade era outro problema muito mais simples. E basicamente é você testar os seus dispositivos de armazenamento. Tem vários vídeos na internet dando dicas do que você deve fazer caso aconteça esse problema, né? E muitos dizem para você testar memória RAM, testar periférico USB e coisas desse tipo. Eu fiz esses testes, não funcionou, aí eu achei que minha placa-mãe tinha dado problema. Inclusive eu levei o computador numa assistência técnica, os caras não identificaram o problema e condenaram minha placa-mãe. E eu fui lá, comprei uma placa-mãe nova, só que aí quando eu instalei minha placa-mãe nova e fui ligar o computador, deu o mesmo problema. Ele ligava, ficava na tela da fabricante, eu não conseguia entrar na BIOS e também não conseguia iniciar e entrar no Windows. E aí eu pensei, pô, se a placa-mãe é nova, mas tá dando o mesmo problema, então o problema tá em alguma coisa que eu já tenho aqui, não é na placa-mãe. Esse meu computador, ele tinha 3 dispositivos, tinha um HD, um SSD M2 e um SSD SATA. E aí eu tirei o HD, liguei o computador, continuou dando o mesmo problema, mas na hora que eu tirei o meu SSD SATA, o computador ligou, iniciou, eu consegui entrar na BIOS. Então eu identifiquei que o problema estava no SSD e não na placa-mãe. E aí depois eu até coloquei esse SSD numa case externa para testar ele em outro computador, testei ele nesse computador depois que eu consegui ligar ele também, eu testei, e realmente o SSD tinha parado de funcionar. E esse SSD é onde estava instalado o meu Windows, e como ele deu problema, ele estava travando o meu computador de ligar. Então eu não conseguia entrar na BIOS e também não conseguia iniciar o Windows nele. Depois que eu tirei o SSD, o computador ligou normalmente, e aí eu tive que reinstalar o Windows no SSD M2, e agora o meu computador está funcionando normalmente. Então só para vocês terem uma noção, aquela ali é a placa-mãe nova que eu comprei, uma placa-mãe da ASUS, e essa aqui é a minha placa-mãe antiga, que é uma TUF Game. Ó. Eu liguei a placa-mãe antiga aqui, ó, coloquei os periféricos, tudo que precisa para ela funcionar, para ver se realmente ela não estava com nenhum problema. E aí eu instalei ela aqui, ó, e agora na hora que eu ligo o computador, ó, iniciou aqui, ó, placa de vídeo, certinho. E aí ela tá iniciando, ó. O Windows já inicia normalmente. Ou seja, eu acabei comprando uma placa-mãe nova à toa, achando que o problema estava na placa-mãe, quando o problema estava no SSD. Outra coisa que vai te ajudar muito também é você comprar um dispositivo desse daqui, ó, que é o speaker, que é o dispositivo que faz o bip no seu computador, esse negocinho aqui. E por que que isso vai te ajudar? Porque esse dispositivo aqui, ó, é aquele dispositivo que faz um bip na hora que o seu computador liga. E esse computador meu aqui, ele não tinha esse dispositivo. E por que que isso é importante? Porque ele faz um bip na hora que o seu computador liga, se ele estiver ligando normalmente, porém, ele varia a quantidade de bips de acordo com o problema que o seu computador apresenta. Então ele pode fazer 2, 3, 4, 5 ou 6 bips ou até mais. Como eu falei, meu computador não tinha esse speaker. Se ele tivesse, talvez eu já conseguiria ter identificado o problema e nem precisaria ter comprado uma outra placa-mãe. Então, 2 dicas. Compra o bip para o seu computador, ele é bem baratinho, inclusive eu vou deixar o link aqui na descrição, e testa os dispositivos de armazenamento se o seu computador estiver apresentando esse problema. Então, espero que tenha ajudado. Até mais.